Oi, gente, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, então assim, eu não sei muito bem por onde começar. Antes de qualquer coisa, eu pensei em fazer esse vídeo para que vocês conhecessem um pouco mais de mim, de quem eu sou, o que eu faço, por que eu gosto de Fórmula 1, como a Fórmula 1 entrou na minha vida, enfim. Tudo para que vocês me conheçam um pouco melhor antes de realmente a gente começar esse canal do jeito que eu quero. Primeiro de tudo, meu nome é Marcela Adorno. Pra quem não me conhece, eu tenho 25 anos. Hoje eu sou estudante universitária, né? Faço faculdade de psicologia. Tô indo aí pro meu quinto período, tô fazendo o quarto agora, logo tô na metade do curso. E é um curso que, assim, eu tô amando, até porque a gente trabalha um pouco ali com a psicologia do esporte e isso tem tudo a ver com o que eu gosto. A Fórmula 1 em si entrou tem pouco tempo na minha vida, no final das contas. Porém, é uma coisa assim que desde criança eu sabia o que era a Fórmula 1, os carros, os pilotos, porque aqui em casa meu pai e minha mãe assistiam muito aos domingos. Só que pra mim, eu via aquilo como algo que eu não gostava tanto, porque eu queria tanto ver desenho, brincar, e meus pais estavam ali assistindo aquele negócio de carro. Então, assim, pra mim era horrível. Até que chegou 2019, 2020, né, com a pandemia. Então, acabou que o TikTok, né, gente? O TikTok ganhou um hype gigantesco e no meio, né, de tanto de vídeo, eu vi um vídeo de uma corrida, que eram dois carros. Uma Ferrari, vermelho, e uma Red Bull. Eu não sabia que era uma Red Bull, mas enfim, era um carro azul. E eu vi uma disputa entre o Leclerc e o Max, que naquele momento eu não sabia quem era. E eu achei tudo, gente, achei bem agressivo aquele negócio. Eu falei, gente, eu não sabia que era desse jeito. Então, na minha curiosidade, eu pensei assim, tá, deixa eu procurar, porque eu lembro do número 16 e do número 33. Então, fui lá, digitei no Google, procurei saber, né, quem que eram esses pilotos. Aí eu descobri Max Verstappen e Charles Leclerc. E eu falei, nossa, ok, vamos ver, porque pra mim a Fórmula 1 já tava muito lá na época de Schumacher, Rubinho, Massa, tava muito preso ali, sabe? Então eu ficava assim, gente, tem piloto de Fórmula 1 novo, tipo, sabe? Achei tudo. Então eu comecei a pesquisar muito sobre os pilotos, como funcionava a categoria, como é que funcionava o fim de semana. Enfim, eu realmente comecei a fazer uma pesquisa assim, uma varredura na internet para entender exatamente como os pilotos chegaram lá, descobri que tinham categorias de base, enfim, eu realmente adentrei muito nesse mundo e depois disso não parei mais. Então eu comecei a assistir a temporada, eu assinei o F1 TV. Então foi lá em 2021 que eu realmente parei para falar assim, amei. Então eu acompanhei a melhor temporada, que foi a disputa do primeiro título do Max. Então assim, foi o ano, gente, foi o ano cheio de caos, muitas coisas acontecendo. E foi aí que eu realmente virei uma fã do Verstappen, porque eu já gostava lá do TikTok. Quando eu vi o vídeo dele, eu já achei ele maravilhoso no sentido de pilotagem, achei incrível. E virei fã. Torci pra ele, gente, o primeiro título dele tava em ligação com as minhas amigas, inclusive fiz muitas amizades através da Fórmula 1, porque a gente foi se conhecendo ali, porque tava num hype gigantesco, né? Então foi assim que tudo começou, basicamente. E desde então eu não parei mais de realmente acompanhar, torcer. O Verstappen é meu piloto favorito e isso não mudou. Por mais que eu tenha acompanhado muito, por exemplo, o Oscar Piastri desde a base, porque eu peguei ele lá na Fórmula 3, Fórmula 2 e torci muito pra ele, inclusive, né, todo o perrengue com a Alpine, até ele, enfim, chegar na McLaren. Torço muito pra ele, mas o Verstappen é o piloto, porque assim, não adianta, parece que, sabe, quando você descobre um ali, é o seu piloto favorito por algum motivo. E com isso, eu descobri, né, tipo, que tinha o GP de São Paulo, então eu fui começando a me inteirar mais de como funcionava, né, eu não sabia que ingresso que tinha, quanto que era, eu não sabia nada disso, então eu comecei a me inteirar e já me programei com os meus amigos pra gente ir em 2022. Então, no ano seguinte, eu fui pela primeira vez ao GP de São Paulo e a minha experiência, gente, eu não tinha experiência nenhuma em autódromo. Foi realmente, assim, algo surreal pra mim, fantástico. Então, fui com a minha irmã, com a minha amiga e o irmão dela, nós quatro. Encontramos também com uma outra amiga minha lá de São Paulo, então ficou o grupinho ali. E a gente foi no setor A, que é um setor descoberto dentro do Autódromo de Interlagos. E a minha experiência foi meio caótica. Por quê? Porque, gente, setor descoberto, você fica completamente refém ali do tempo. Então, é sol de 40 graus, do nada chuva, sabe? Toda aquela atmosfera real de Interlagos que muda a cada 10 minutos, basicamente. Mas foi muito legal porque eu já fui com a expectativa de que realmente iriam acontecer perrengues lá, porque eu tava num setor que não tinha
conforto, vamos dizer assim, não tinha muito conforto. Então foi uma experiência incrível, porque eu pude ter aquela experiência raiz de fã de autódromo, que realmente estava lá passando os perrengues, foi bem divertido nesse sentido. Foi emocionante porque eu vi o George ganhando, sabe? Foi muito legal mesmo. E no geral, foi isso, a minha primeira experiência eu achei incrível, era tudo muito novo pra mim, cartão cashless, enfim, foi toda uma experiência. No final das contas, a gente amou. E, inclusive, foi nessa viagem que eu tenho essa história com o Verstappen. Como eu falo pra vocês, ele é meu piloto favorito. E quando eu fui pela primeira vez, né, eu cheguei um pouco antes do GP de São Paulo, fui jantar, simplesmente Max Verstappen estava lá também. Então foi a primeira vez que eu tava indo ver, né, uma corrida de Fórmula 1. Encontrei com o meu piloto favorito, eu vou deixar aqui a fotinha pra vocês verem. Então foi realmente uma experiência única que ficou marcada pra mim. Depois disso, em 2023 eu não fui, mas em 2024 eu falei, a partir de agora eu não perco uma, porque realmente, gente, quando você vai pela primeira vez, você quer voltar todos os anos, porque é um final de semana muito único. Então, em 2024, eu voltei, que foi no caso ano passado. Foi uma experiência, assim, surreal, porque eu vi o Verstappen ganhar, né, na corrida principal, saindo de P17, ele ganhou a corrida. Foi um final de semana que teve muita chuva, teve muita coisa, mudança de horário de domingo pra... Enfim, gente, foi realmente, assim, caótico, mas foi o melhor caos da minha vida. Então, nesse sentido, foi muito divertido. E eu acho que, como eu falei, né, em 2024 eu fui também no setor A. Então, eu passei por todo aquele caos de novo, de chuva, de sol. Inclusive, eu tô nas minhas redes sociais, eu vou deixar tudo pra vocês aqui no link, na descrição do vídeo, as minhas redes no Instagram, enfim. Tem tudo lá pra vocês verem, as minhas experiências, tudo que eu fiz, né, ao longo do fim de semana. Foi muito especial poder ver o meu piloto favorito ganhando, né? Eu não tinha tido ainda essa experiência e espero que eu continue tendo ela por muito tempo, não vou mentir. Foi muito, muito, muito legal. Esse ano eu tô indo de novo pra Fórmula 1, só que dessa vez em um outro setor. Então, por isso que eu criei esse canal no YouTube. Eu quero realmente gravar uma experiência de um vídeo que eu consiga colocar sexta, sábado e domingo, talvez a viagem inteira, porque, enfim, é divertido. São Paulo praticamente tem outra energia ao longo da semana do GP de São Paulo. Então, eu quero fazer um vídeo pra vocês, contando a minha experiência, dando dicas, mas também tô nas minhas redes, gravando vídeos, dando dicas, enfim, contando minhas experiências. Então já me segue lá pra vocês conferirem de pertinho e em primeira mão todos os vídeos, porque tudo que eu vou postar lá vai ser literalmente em real time. Então me acompanhem lá. E esse é o primeiro vídeo do canal, que era mais pra contar um pouquinho da minha experiência, da minha história com a Fórmula 1, pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. E a partir daqui eu espero que a gente tem ainda muitos vídeos e principalmente focado na viagem que tá quase chegando, gente. Tô muito ansiosa, então, assim, vai ser muito legal. E no geral é isso, porque eu sou realmente uma grande fã desse esporte. Lógico que ao longo do que eu fui, né, pesquisando e descobrindo, entendendo cada vez mais da Fórmula 1, também fui me inteirando em outras categorias nacionais, internacionais. Por exemplo, eu sou uma grande fã também da MotoGP, que é a categoria das motos, né, que inclusive volta para o Brasil ano que vem, pela primeira vez depois de tanto tempo, que estaremos lá, hein? Acabei acompanhando também muitas categorias nacionais, principalmente a Stock Car. Se você não conhece Stock Car, eu vou me organizar para gravar um vídeo aqui também para esse canal, para que vocês acompanhem, porque é uma categoria fantástica, que são pilotos que inclusive que estiveram na Fórmula 1, como Rubinho, Massa. Todos estão hoje na Stock Car, então fiquem de olho, vou também trazer sobre isso. Esse foi o primeiro vídeo. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E é isso, e até o próximo vídeo. Beijo!